Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, hoje com o nosso projeto de 100 dicas para você gabaritar a Física do Enem. Hoje, dica de número 35, sobre conversões entre escalas. Vamos lá, direto. Conversão entre graus Celsius, entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Como é que a gente faz isso aí? Primeiro, a gente precisa de pontos de equivalência. Vamos fazer sempre assim. Então, separa lá na sua prova. Tá em dúvida? Não conseguiu decorar? Não tem problema, eu te ensino a deduzir, que é sempre melhor. Relaciona os dois pontos. Se puder fazer uma tabela, é melhor. Se puder só relacionar os pontos, já tá valendo. E sim, odeio essa palavra, mas infelizmente essa aí é interessante que você decore, que 0 graus Celsius estão para 32 graus Fahrenheit, assim como 100 graus Celsius estão para 212 graus Fahrenheit. Esses pontos não são aleatórios, são pontos de fusão e ebulição da água à pressão atmosférica. Feito isso, monta duas colunas, na qual na esquerda você pode botar a Celsius e na da direita o Fahrenheit. Relaciona os valores. Olha lá, ó, 100 está para 212, assim como o 0 está para 32. E coloca um C lá no meio e um F lá no meio, que é o que você quer relacionar. Você quer relacionar o Celsius com o Fahrenheit. Daí, escreva que os intervalos são proporcionais. Como assim? Tá vendo a seta azul e a seta vermelha? Olha, eu posso falar que esse intervalo aqui, ó, de 100 até 0 é proporcional a esse intervalo de 212 até 32. Assim como o intervalo de C até 0 é proporcional ao intervalo de F até 32. Moral da história, o que eu escrevo? Que C menos 0, esse intervalo aqui, está para F menos 32, esse intervalo aqui, assim como 100 menos F está para 212 menos 32, esse outro intervalo. E depois é só desenvolver para tirar a relação que você quer. Olha, C menos 0 é C, 100 menos 0, 100, F menos 32 deixa lá, e 212 menos 32, 180. Você vai ficar com C, escrever aqui em cima, C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Dá para cortar esse 0 com esse 0, dá para dividir por 2, ficaria 5, 18 por 2, 9. E você tem, se você passar esse 5 para lá multiplicando, você tem essa famosa relação entre a variação de Celsius e Fahrenheit. O mais interessante, além de saber direto a conversão entre os valores, é a relação entre as variações. Como assim, Lucas? Isso aqui é quando você tem 30 graus Celsius e você quer chegar até o Fahrenheit. Agora, e se eu tiver uma variação de 5 graus Celsius? Quanto equivale àquela variação em Fahrenheit? Aí, você tem que olhar para essa fração aqui, ó. O C está para sobre 5, assim como o F, ignora que está sobre menos 32. Ele está sobre 9. Isso me mostra que a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. E aí você substitui a variação em Celsius ou Fahrenheit ali e acha a outra. Mais uma dica para vocês. E se eu tiver uma conversão entre escalas absolutas? Antes disso, faltou as escalas absolutas. Isso mesmo, Lucas. Quando eu quero ir de Kelvin para Celsius. Lembra aí? Quando eu quero ir de Kelvin para Celsius, eu pego o Celsius e acrescento 273,15. Ah, Lucas, eu tinha visto só 273. Sim, é porque uma parte fracionária, a maior parte das provas vai desprezar aquilo ali. Moral da história. Você quer levar do Celsius para o Kelvin, você acrescenta 273. Exemplo, 27 graus Celsius. É bem comum que você tenha que converter, por exemplo, no âmbito da parte de gases. Você tem que fazer uma conversão do estudo dos gases, a equação de Clapeyron, por exemplo. Aí você vai ter que somar 273. 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin, já ignorando aí a parte fracionária. Existe também uma relação entre o Rankine e o Fahrenheit. Para você levar do Fahrenheit até o Rankine, você acrescenta aproximadamente 460 ou 459,67. Essa última é a menos importante, mas essa aqui de cima é importantíssima. O que mais, Lucas? E quando você tiver uma escala relativa, uma escala que seja relativa e que seja arbitrária ao mesmo tempo, uma escala qualquer L. Vamos supor que o ponto de fusão da água nessa minha escala seja 25 graus L e que o ponto de ebulição nessa minha escala L seja 75. Ou seja, a água vai do estado sólido para o líquido a 25 graus L e entra em ebulição, vai do estado líquido para o estado gasoso a 75 graus L. Ora, como é que eu relaciono essa escala L, que é uma escala arbitrária, com uma escala Celsius qualquer? Da mesma forma que a gente fez com a Fahrenheit.
monta as duas barras verticais e faz a relação. Pensa aí, eu vou ter o quê? C está para 0, assim como L menos 25 está para L menos 25, assim como 100 menos 0 está para 75 menos 25. Olha lá, ó, vermelho com vermelho, azul com azul. E aí você desenvolve aqui, ficaria o quê? Que C é igual a 2L menos 50, mas esse é só um exemplo. Então isso vale para quaisquer valores daquela sua escala absoluta. O importante é que você tenha como relacionar aquela escala relativa, aquela escala arbitrária, com alguma outra escala conhecida, de acordo com o que o problema pedir. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e valeu!